Em um esporte onde as margens de perigo são estreitas e os lutadores arriscam suas vidas, o trabalho do árbitro é sem dúvida o mais importante. Embora todos queiramos ver derramamento de sangue, violência e brigas totais, a segurança do lutador é primordial, então garantir que alguém esteja lá para intervir quando necessário é fundamental. Por outro lado, há casos não tão raros em que decisões erradas são tomadas nesses momentos cruciais, privando os fãs de clássicos, reviravoltas ou até defesas de título devido a um simples erro. Em certos casos, intervir cedo demais ou nem intervir é o mais adequado. Este é o guia do UFC Casual para os piores momentos de arbitragem na história. Se você gosta deste tipo de conteúdo, considere curtir ou se inscrever no canal. Minha meta é chegar a 20 mil até o fim do ano. Agradeço qualquer ajuda. Herb Dean. Um pilar do jogo de luta, apesar de não ser um lutador ou uma personalidade marcante, Herb Dean é sem dúvida uma face icônica e reconhecível. Pegue quando ele milagrosamente identificou uma obscura quebra de antebraço de um armlock antes de qualquer um, sim, até mesmo o destinatário. Você sabe quando Frank Mir quebrou o braço e tentou continuar lutando? Sim? Isso também é você, certo? Era você que... Sim, eu me lembro. Isso? Sim. Eu me lembro que a multidão estava vaiando. Era como se vocês precisassem olhar pra isso. Sim. Aqui está, e veja essa parte estalo bem ali. Quero dizer, isso é 100% uma quebra dupla. Após anos no trabalho e na jaula, é normal cometer erros. Um exemplo que vem à mente é a polêmica parada no UFC 235 entre a lenda e ex-campeão dos meio-médios Ruthless Robbie Lawler e Ben Askren. Quase sendo enviado através do canvas por Lawler, Askren lutaria e se recuperaria para aplicar um estrangulamento bulldog. Apesar dos sinais positivos de Lawler indicando que estava bem, ele cometeu o erro de baixar o braço por um momento, o que para Herb era um claro sinal de que Robbie estava fora. Mas o erro logo viria à tona, com Robbie se levantando e protestando de imediato, mantendo a classe como de costume. Acontece, ele é um ótimo árbitro, apenas cometeu um erro. Em retrospectiva, talvez não seja o pior que já vimos, mas parece mais difícil quando Lawler provavelmente estava a apenas um soco de vencer Mario Yamazaki. Certamente a lista não estaria completa sem o clássico Mario. Seu trabalho é proteger os lutadores, mas ele parece mais interessado em seguir o lema de Ivan Drago. Depois de causar muitas interrupções questionavelmente tardias, os erros chegariam a um ponto crítico após a luta entre Valentina Shevchenko, futura rainha dos pesos mosca, e Priscila Cachoeira. A habilidade no golfe permitiu que a kirguistanesa dominasse a luta, terminando com Shevchenko coberta de sangue, mas não o dela. Apesar dos golpes sem resposta, a luta continuou, para a surpresa dos fãs e comentaristas. Após um longo tempo, Yamazaki interveio somente quando o brasileiro já havia sido transformado em uma massa ensanguentada. Isso seria a gota d'água para Mario 2, pois na coletiva de imprensa pós-evento, Dana White deu um ultimato, garantindo que ele nunca mais trabalharia em um evento do UFC. Ele afirmou que estava permitindo que Priscila fosse uma guerreira. Qual sua opinião sobre isso? Eu acho isso nojento. Eu acho isso nojento? Eu acho ele nojento e nunca mais quero vê-lo apitando novamente, seu idiota. Você está lá para protegê-la de si mesma. Ele me dá nojo. Esse cara não tem nada que apitar lutas. E eu prometo a você, você não vai vê-lo novamente. Kevin MacDonald. Árbitros de partidas entre pesos pesados sempre enfrentam uma tarefa assustadora. E ainda mais quando um deles tem saídas como esta. Ou isso. Ou até mesmo isso. Agora ele fez isso na última luta como? Ele se pintou e realmente incorporou o apelido de Hulk. Isso é um comprometimento ali mesmo. Em grande estilo... Ian Cutelaba é sinônimo de caos, trazendo intensidade na luta contra o desafiante ao título Kalaev. Com os dois negociando forte no início, Cutelaba cometeria um erro grave ao fingir estar morto para atrair seu oponente, enganando até os comentaristas com a performance digna de Oscar. O árbitro interviria momentos depois. Pode-se argumentar que é culpa do lutador, mas quando o árbitro o para no meio de um soco, a reação foi justificada. Como resultado, a luta seria retomada, mas desta vez não haveria fingimento para Cutelaba, pois Ankalaev não deixaria dúvidas. Vyacheslav Kiselov. Este provavelmente é o pior de todos. Nas preliminares do UFC 267, o elogiado francês Benoit Saint-Denis enfrentou o brasileiro dos Santos em uma aguardada luta leve. Apesar das expectativas de vitória de Benoit, o brasileiro dominou a luta de 15 minutos.
Após assistir a este esporte por muito tempo, você tende a se dessensibilizar para a violência, mas essa luta foi uma exceção. Sandini não estava mais se defendendo constantemente, o que deveria ser um indicador para qualquer árbitro competente interromper a luta. O que aconteceu foi tão grave que o árbitro foi dispensado de suas funções durante o evento, forçando John Anik a fazer um anúncio ao vivo no ar. Posso dizer que Vyacheslav Kisilev foi removido de sua próxima tarefa. Ele não vai mais arbitrar esta noite depois do que todos nós testemunhamos na luta Saltoni-Zaleski dos Santos. Obrigado. Como já fez com Yamazaki, Dana White confrontaria a questão na coletiva pós-luta. Ele foi afastado de suas funções pelo resto da noite. Você se lembra de um incidente semelhante com um árbitro? Sim. Haha. Tivemos muitos incidentes com árbitros. Mas isso foi bem ruim.